Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente vai falar hoje um pouco sobre os espíritos. Será que a gente consegue classificá-los? Será que existe uma forma de identificar se um espírito é bom ou é ruim? A que ordem os espíritos pertencem segundo o seu grau de perfeição? É sobre isso que a gente vai falar hoje no curso Equilíbrio Mediúnico. Eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já vou convidar você para se inscrever aqui no canal, toca esse sininho aqui embaixo para receber as nossas atualizações semanais e já dá um joinha nesse vídeo. Vamos multiplicar esse conhecimento. Eu sei que a maioria de vocês que está aqui assistindo não está inscrito no canal ainda, então se inscreve no canal para você ficar atualizado assim que a gente postar um novo vídeo. Semanalmente a gente tem novidade por aqui, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ordem dos espíritos. Primeiro eu quero pontuar uma coisa interessante. Allan Kardec, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, foi um dos grandes pesquisadores sobre o espírito, né? A manifestação dos espíritos no planeta. As pessoas associam ele fortemente ao espiritismo. Sem dúvida alguma, ele codificou a doutrina espírita. Entretanto, o estudo metodológico que ele fez, extremamente didático e profundo sobre o conhecimento dos espíritos, ele serve para qualquer religião, independente se você é espírita ou não. E ele nos traz, com muita clareza e de forma muito didática, o conhecimento sobre os espíritos, dizendo da seguinte forma, que nós temos 3 ordens de espíritos. Nós temos os espíritos puros, nós temos os espíritos bons e o que ele classificou como espíritos imperfeitos. Então, basicamente, ele separou todos os espíritos, né, que existem no mundo nessas 3 categorias, nessas 3 ordens. Perfeitos, puros e imperfeitos. E a partir dessa divisão, ele classificou em 10 classes. E essas 10 classes ele vai explicando um por um de forma muito interessante. É curioso quando você passa a estudar o mundo dos espíritos, que você vai perceber que estudar os espíritos é como estudar a nossa própria sociedade. Eu poderia dizer que é uma aula de sociologia, porque quando você investiga a natureza dos espíritos, você vai perceber que nada mais do que você está investigando a própria natureza humana, né? A nossa natureza. E a gente pode, através da classe dos espíritos, desse conhecimento que Allan Kardec trouxe, fazer uma investigação sobre os espíritos que estão encarnados, né? Nós próprios aqui encarnados nesse planeta, de que forma nós estamos nos comportando, e a partir dessa classificação você consegue distinguir com quem você está se relacionando. É muito interessante. Nesse vídeo hoje a gente vai falar basicamente dos espíritos imperfeitos, porque senão ficaria muito longo. E o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os espíritos bons e os espíritos puros, ok? Então vamos lá. Os espíritos imperfeitos são espíritos que ainda estão em seu processo evolutivo e eles ainda estão muito apegados à prática da maldade. Eles ainda não se renderam, né, ao desejo de fazer o bem, que isso aí já seria a categoria dos espíritos bons. E esses espíritos imperfeitos, eles estão por aí em todos os lugares. Então vamos estudar as 5 classes que Allan Kardec classifica no Livro dos Espíritos sobre essa ordem desses espíritos que são os espíritos imperfeitos. A primeira classe, que na verdade seria a 10ª classe, porque ele classifica da seguinte forma, segundo grau de perfeição, então ele vai descendo as classes até chegar ao espírito puro, que seria a primeira classe, né? A 10ª classe dos espíritos imperfeitos é o que Allan Kardec vai chamar de espírito impuro. O espírito impuro nada mais é do que aquela criatura que ela somente se ocupa em fazer o mal. E os espíritos impuros, eles estão preocupados 24 horas em fazer maldades. Aí vem aquela pergunta, será que no mundo encarnado material existem pessoas assim? Eu não vou falar para vocês, mas eu vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários. Quem são os espíritos impuros? Será que temos algum nome? Será que temos alguma referência dentro da nossa sociedade de pessoas que de fato somente se ocupam com a maldade, com fazer o mal? Então, assim, essa é a 10ª classe de categoria de espíritos. A 9ª classe são dos espíritos levianos. Além de serem malignos, eles são
inconsequentes. Eles são ignorantes e zombeteiros. Então, são aqueles espíritos que se comprazem em perturbar, em trazer discórdia, em trazer desarmonia para a vida dos outros, né? Isso são considerados os espíritos levianos. E a gente pode pensar nesse espírito inconsequente, uma coisa que vem muito à minha cabeça, né? A gente tem visto aí relatos na televisão de pessoas que sabem que estão com coronavírus e saem por aí espalhando vírus, né? Parece que são esses espíritos levianos que, tipo assim, inconsequente, não tô nem aí, tô contaminado, quero contaminar todo mundo mesmo, né? Então, assim, aquele espírito maligno que quer disseminar o mal de forma inconsequente. Esses são os espíritos levianos na 9ª categoria. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios. Nossa, esses por aí tá cheio na nossa sociedade, né? Os pseudo-sábios são aqueles espíritos que acham que sabem muito mais do que de fato sabem. E muitas vezes eles se dispõem a dialogar e a falar sobre temas que eles não têm qualquer conhecimento. Vocês já ouviram algum tipo desse espírito por aí, perambulando na nossa sociedade? Coloca aqui nos comentários, né? Eu destacaria de forma muito interessante, nessa época de pandemia, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente está gravando aqui em 2021, ainda na pandemia do coronavírus, e é interessante como com essa pandemia todo mundo virou especialista em saúde. Você já viu isso? Então é a dona de casa, é o padeiro, é o carpinteiro, todas as pessoas que eventualmente nunca falaram, nunca pesquisaram sobre saúde e estão muitas vezes na internet dando dicas de saúde, né? E dizendo assim, olha, o coronavírus, ele faz isso, ele faz aquilo, ou então remédio tal faz efeito ou não faz efeito, sendo que essas pessoas nunca estudaram ciência ou fármacos, né, ou medicina, para estarem falando. Então, eu acho que na nossa sociedade, sobretudo na era da internet, é muito fácil a gente identificar esses pseudo-sábios, né? Aquelas pessoas que entram para falar coisas e que ao longo do tempo você percebe que o discurso é raso, que o discurso não tem aprofundamento, que o discurso não tem estudo, que o discurso é de fato aquele achismo, né? Eu acho, então assim, os pseudo-sábios, eles estão no mundo espiritual, dentro dos terreiros, dentro dos centros espíritas, muitas vezes se passando por sábios e colocando conselhos equivocados na cabeça das pessoas, né? Então a gente tem que ter muita atenção aos pseudo-sábios. Quando a gente recebe um conselho de um espírito, a gente precisa investigar, procurar sentir se realmente aquele espírito tem profundidade naquilo que está sendo dito ou se ele é um pseudo-sábio, né? Infelizmente a gente tem que ficar atento. A 7ª classe são dos espíritos neutros. Os espíritos neutros são os famosos em cima do muro. Será que tem alguém aí na nossa sociedade? Olha só, os espíritos neutros são aqueles que eles não estão ocupados em fazer o mal, mas eles também não estão ocupados em fazer o bem. É aquele tipo, se lixe o mundo e eu não estou nem aí para nada, né? Então esses espíritos neutros, eles também são encontrados facilmente, né? Toda essa categoria de espíritos imperfeitos, elas são facilmente encontradas nas sessões espíritas. Nós precisamos ficar muito atentos, seja no centro espírita, no centro de Umbanda, seja em qualquer atividade religiosa onde você invoque os espíritos e possa conversar com eles facilmente, a depender do que eles falam, a depender de como eles se comportam, a gente é capaz de identificar esses graus, né, na escala evolutiva, através da moralidade. E essa percepção, ela vem exatamente a partir muito mais da observação do comportamento moral do espírito do que propriamente do que ele diz, porque ele pode se passar por algo, né? Ele pode ter um discurso, só que você está sentindo uma outra coisa. Então, eu já percebi, por exemplo, já presenciei espíritos virem me dar passe, dizer, sou um espírito de luz e tal, mas na hora que a pessoa coloca a mão na minha direção, eu senti uma energia negativa, uma energia de medo, uma energia de pressão espiritual, né? Então, como é que você pode sentir uma energia negativa vindo num passe que supostamente é um guia espiritual que está ali, né? Então, a gente precisa ficar muito atento. E esses espíritos neutros, muitas vezes, eles não estão ocupados nem em fazer o bem, nem em fazer o mal, e eles terminam não se posicionando, né? Ficando ali de forma neutra na sessão mediúnica. Será que tem esses espíritos na nossa sociedade por aí encarnado? Aquele famoso em cima do muro, que tipo assim, não faço mal, mas também não faço bem, vivo minha vida aqui, não tô nem aí, né?
Eu acho que a gente tem muitos exemplos desses espíritos encarnados aqui na nossa sociedade. E a sexta classe são a classe dos espíritos batedores e perturbadores. São espíritos altamente apegados à matéria. São espíritos que se incomodam profundamente com a materialidade. Então é aquele tipo que, se você roubou alguma coisa dele e aquela coisa para ele era importante, ele é capaz de matar por isso, né? E aí eles se debatem, eles fazem barulho, eles esperneiam, eles gritam, né? Então, assim, quantos por aí pela sociedade a gente percebe? Então, veja, quando eu digo que Allan Kardec faz um estudo dos espíritos de forma profunda e que compreendeu os espíritos, a natureza dos espíritos conforme o seu grau de perfeição, é também um estudo sociológico, porque a gente não pode esquecer que os espíritos não são eles, somos nós. Os espíritos somos nós amanhã e ontem, antes de encarnar, né? Então, assim, a manifestação dos espíritos nada mais é do que esse intercâmbio aonde eles vêm do mundo espiritual e dão um comunicado. Em algum momento, esses espíritos encarnam e entram aqui no corpo físico, dessa forma se tornando uma alma. Não é assim que a gente já estudou nos vídeos anteriores? Aliás, se você não estudou os vídeos anteriores, eu te convido fortemente a você assistir essa série. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição um link para playlist para que você possa assistir os vídeos anteriores, tá certo? Esse curso Equilíbrio Mediúnico, ele tem começo, meio e fim. Nós sintetizamos os principais assuntos que acreditamos ser altamente importantes para que você possa dominar a sua mediunidade de forma equilibrada e ser mais feliz e mais próspero e mais pleno em sua vida em todos os aspectos. Desejo que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou também, ó, diz que não gostou, para a gente entender o que faz sentido para você. Compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai estar falando das outras duas classes de espíritos, dos espíritos puros e dos bons espíritos. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau!